Glória a Deus. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era de gafanhoto e mel silvestre. Então saiu a ter ele em Jerusalém todos a Judéia e de todas as circunvizinhanças no Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inesgotável. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui no 13, no verso 13, a palavra diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia por Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Até aqui, eu queria que você fechasse seus olhos. Amém? Glória a Deus, paz. Pai, nós te damos o louvor e te pela tua palavra, Senhor, nós somos gratos. Glorificamos, Senhor, porque mais uma vez na tua casa nós temos a oportunidade, Senhor, de poder celebrar a adoração a ti, Pai, pois digno é o Senhor de todo louvor e de toda adoração, Pai. E como dito aqui no domingo, Senhor, somente há um motivo de nós estarmos vivos sobre a face da terra, Pai, senão para o louvor e adoração ao teu santo nome. Assim como nós cantamos nessa noite, Pai, ó Deus, virão reinos e muitos reinos virão, mas o teu trono, Pai, sempre está estabelecido. O teu nome, Senhor, está estabelecido acima de todos os nomes. Não há reino, Senhor, nessa terra, Pai, em tempo nenhum que seja maior do que ti. E por isso, Paizinho querido, nós queremos aproveitar o nosso tempo, Pai, essa passagem pela terra, Pai, a nossa geração, Paizinho querido, a oportunidade de te glorificar, Senhor. Ó Deus, porque o ser humano, Senhor, não tiver, ó Deus, o motivo de adorar o Senhor, então em vão está vivendo sobre essa terra, Pai. Nós nos alegramos de poder estar reunido mais uma vez na tua casa. Temos a liberdade de estar em união juntamente com os irmãos para glorificar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Nós te pedimos, revela-te a nós nessa noite, através da tua palavra, através da tua ministração, em nome de Jesus, pois assim, Senhor, já nos revelou-se através do louvor e da adoração. Nós podemos contemplar aqui a tua presença. Te pedimos, Espírito Santo, fica à vontade nesse lugar. Nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos,
exaltamos o teu santo nome, no nome poderoso de Jesus, é o que nós te bendizemos e te agradecemos, amém? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem ela está relacionada, entre outros evangelhos do Novo Testamento. Eu preferi pegar essa tradução, apesar dela ser um pouquinho mais extensa. Ela vai falar a respeito de João Batista. João Batista, você se lembra, ele é primo de segundo grau do Senhor Jesus, filho de Isabel e filho de Zacarias. Aliás, Zacarias era um homem de Deus, da qual trabalhava no santuário, servindo ali o santuário. A palavra de Deus diz que Zacarias, assim como a tua esposa, eles eram irrepreensíveis em todas as áreas. Era um homem e uma mulher de caráter exemplar. Não tinham do que falar a respeito de Zacarias e nem de Isabel, porque eles eram observados e agraciados pelo caráter que Deus forjava nele. E aprove que Deus escolheu Zacarias no dia que ele foi escolhido para poder adentrar o santuário e queimar incenso ali dentro do santuário, da qual ele fazia parte daquele grupo. Então aprove que ali ele estava, e o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e revelou a ele que um milagre ia vir sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, sobre a vida da sua esposa, que era estéril. Isabel era uma mulher estéril, não podia ter filho, e já tinha algum tempo já de vida, não era uma pessoa muito nova. E você sabe toda a história ali. Então, para que se cumprisse essa verdade, o anjo permitiu que Zacarias ficasse mudo por um tempo, e que o nome daquela criança ia ser João. E João já era um homem, era uma criança agraciada. Antes mesmo de ser formado no ventre da mãe dele, ele já era visitado pelo Espírito Santo, já era uma pessoa que já era ungido por Deus, porque ele era um homem que ele iria vir abrir o caminho para que o ministério de Jesus na terra se estabelecesse. E Zacarias, ele cuidou de João, educou João, ensinou João, mas o Espírito de Deus repousava sobre a vida de João, que andava pelo deserto pregando o Evangelho, e ele se absteu de toda bebida forte, vinho. Ele se vestia ali com pelo de camelo, e comia gafanhoto e mel silvestre, para não ter que se envolver com as delícias, muitas vezes, que talvez se envolvia comida suja ou algo desse tipo. Era um homem totalmente à parte, e ele tinha ali também uma autoridade, uma intrepidez, e ele não recuava para ninguém, por autoridade nenhuma. Ele sempre falava aquilo que o Espírito Santo revelava a ele. Tamanho assim que, como a gente fez a leitura, nós vamos perceber que João Batista, ele estava ali trazendo a mensagem de arrependimento e dizendo que ele vinha e batizava nas águas, mas há aquele que ele estava abrindo caminho, que esse sim ia batizar no Espírito e no fogo. Ele era o precursor daquilo que o ministério de Jesus estava sendo estabelecido na terra. E você vê que João, ele tinha tamanha autoridade que ele quando ele percebia que estava ali os fariseus, os saduceus, esses homens que eram estudados, letrado, conhecedor da palavra, das escrituras, e eles vinham já com o intuito de pegar algum erro de João Batista, e João Batista trazia ali menção à palavra de Deus e dizia para eles que eles eram como raça de víboras, e que eles tinham que se arrepender, eles precisavam se arrepender. E ele, nesse meio tempo, você sabe que ele não poupava ninguém, nem a autoridade, e o futuro de João Batista foi ter a sua cabeça em cima de uma bandeja, a pedido da mãe de Salomé, porque essa andava em pecado, e ele exortava contra o pecado, e ela se irava porque ela também era uma mulher que ficava exposta por conta do seu pecado. E João
trazendo então a palavra de exortação, a palavra de arrependimento, até que numa oportunidade, então, foi pedido ali a cabeça de João Batista. Agora ele estava preso, mas a gente leu aqui que João, ele vê Jesus, então o seu primo, mas o Espírito Santo de Deus revela para ele que ele era o Messias, e ele então diz ali: eis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem a se batizar com ele, e você percebe que ele então fala: não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Ele fala: não, João, para que se cumpra a palavra do Senhor e toda a justiça, deixa por isso agora. Amém? Então Jesus é batizado, e no momento que Jesus é batizado, nós vamos ver ali que é revelado para ele, e a palavra de Deus diz que, batizando Jesus, saindo logo da água, eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu que dizia: eis o meu Filho amado, a quem me compraz, ou a quem muito me alegro. Foi aquela voz, como um trovão veio do céu, e não somente João, mas todos que estavam ali ouviram, foram testemunha daquela voz ali. Então o ministério de Jesus agora é revelado, não somente no céu, na terra, mas também no inferno. Mas João é que foi abrindo o caminho. E Jesus também, eu quero trazer menção aqui aos cuidados que José teve com Jesus, que ensinou, educou, trouxe ali, ensinou o ofício dele também para Jesus. Era o cuidado que José tinha com Jesus, apesar de não ser pai de sangue, mas um pai, vamos dizer assim, adotivo. Ele amou de tal forma como se fosse o próprio filho. E esse é algo que eu queria, uma outra oportunidade, compartilhar com a igreja a respeito de família, a respeito de pai e de mãe, que não são pais legítimos, que não são mães legítimas, mas que faz parte de um contexto da mesma família. Mas eu quero deixar isso para uma outra parte. Eu quero falar um pouco mais de Zacarias, porque Zacarias era um homem que, no meio de tantos que trabalhavam ali no santuário, Deus se manifestou, porque Deus achou graça sobre a vida dele e sobre a vida de Isabel, como se escolhido do Senhor. Mas Zacarias não era um homem conhecido até então. Eu quero dizer algo, irmãos, que talvez no nosso meio cristão a gente não leva muito em consideração, mas quero dizer que é tão importante quanto aqueles que aparecem nos holofotes, nos altares, nas mídias, são aqueles que estão nos bastidores. Eu quero falar um pouco a respeito dos bastidores, daquele que trabalha no meio, trabalha na obra, faz a obra de Deus nos bastidores, onde que muitas das vezes os holofotes não chegam, as imagens não chegam, as notícias não correm, e que continua fazendo a obra do mesmo jeito. Agora, João era aquele que estava no deserto, e João ele não procurava se aparecer e demonstrar e estar num altar, não, ele tinha como igreja o caminho, e muitas das vezes ali às margens do Rio Jordão era a igreja onde reunia as pessoas para ter com ele, e ele levava a palavra de Deus e também trazia a palavra de arrependimento, porque João ele trabalhou nos bastidores para que então o ministério de Jesus fosse alavancado, fosse divulgado, fosse então de alguma forma trazendo aquele que estava mencionando daquilo que iria vir. João, ele não se preocupou até mesmo de perder ou ser deixado por alguns discípulos que seguiam ele, que então quando Jesus, o ministério de Jesus ali, quando ele é batizado e que ele é levado então para ser tentado no deserto, e quando ele vem e começa a angariar os seus discípulos, alguns discípulos de João migrou para o ministério de Jesus, e estava tudo certo. João não viu
problema nenhum nisso, porque ele não estava preocupado em aparecer ou agregar, chamar a atenção para ele. Ele queria que toda o holofote, toda a atenção voltasse para o ministério de Jesus. E você vai ver que lá na frente, mesmo que João, ele um dia preso, talvez se sentiu ali largado, desprezado, ou talvez esquecido na cadeia. Ele vai e pede para alguns discípulos que ainda o acompanhavam perguntar para Jesus se ele realmente era o Messias, ou se ele deveria esperar outro, se era ele aquele a qual ele anunciava, ou se viria outro. Então os discípulos vão e voltam com o relato que Jesus diz: olha, os coxos estão sendo curados, os cegos estão enxergando, os aleijados estão andando. Mas lá Jesus nunca teve lá na prisão a visitar João. E isso, irmãos, é totalmente compreensível, porque João não era um espírito, João não era um anjo, João era um homem de carne e osso, como eu, como você. Era uma pessoa que tinha sentimento. E os nossos sentimentos, muitas das vezes, irmãos, eles vão aflorar, às vezes com maior intensidade, às vezes com menos intensidade, né? As mulheres sabem que existe um tempo que às vezes o sentimento muitas vezes aflora, a ira, a raiva, a paciência. E não é só as mulheres. Outro dia nós estávamos conversando, eu, o pastor Tião, o pastor Zé Roberto. Muitas vezes a gente se sente em determinado momento, principalmente quando batalhas espirituais estão sobrecarregando os nossos ombros, muitas vezes a gente se sente um pouco nisso. E aí que eu quero entrar no assunto que nós precisamos, muitas das vezes, ser os auxiliadores, ajudar a levar a carga dos nossos irmãos. Amém? João, ele estava ali agora, talvez se sentindo desamparado, sabendo da sua sentença, que iria morrer, que sua sentença já estava decretada, já estava batida, já fora anunciada a sua sentença. Em nenhum momento não houve tempo para que Jesus fosse ali, e não era o caso de ir ali também. A forma que João pregava e ensinava não poderia ser diferente à morte de João. Mas ele não estava preocupado com a morte. Talvez ele estava ali preocupado pela ausência da presença do Senhor ali. E talvez, irmãos, a gente se sente um pouco desamparado, né? Quantas pessoas talvez se sente assim um pouquinho machucada? Porque o pastor não me ligou essa semana, porque eu mandei uma mensagem e não respondeu, eu pedi uma oração e não fizeram. Já se sente um pouquinho desamparado. Isso é tudo normal. João também ele se sentiu isso. Isso é da humanidade, é da pessoa. Nós somos humanos, nós não somos homens de ferro, mulher de ferro, não somos robôs, nós somos seres humanos, que temos um espírito, mas que milita com a alma dentro de um corpo. E nós é assim, um dia mais, um dia menos. Oxalá fosse que nós ficássemos o tempo todo em espírito, em adoração e glorificando a Deus, e sempre 100%. Mas tem momentos da nossa vida que nós vamos estar um pouco mais para baixo, um pouco mais decaído. E aí é que entra o ombro amigo, a parceria, a sensibilidade de nós como os irmãos, poder nos atentar a essa dificuldade do outro, ir lá buscar. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Senti a sua falta, não vejo mais você nos cultos, está precisando de alguma coisa, quer que uma visita, posso ir na tua casa? Sabe, irmãos, essas coisas não podem ser esquecidas. É aquela coisa de nós podermos poder carregar juntamente com nossos irmãos a carga daqueles que precisam. E quando nós falamos, irmãos, a respeito disso, que eu tenho me atentado que muitas pessoas, elas pararam de caminhar e pararam de levar o evangelho, pararam de cantar louvor ao Senhor, porque em determinado ponto, aquilo que elas esperavam que os holofotes iam mostrar a respeito dela, não fizeram. Então, você quer ver nos dias de hoje, e isso eu creio que é um troço do inferno,
quando as pessoas dependem do curtir no WhatsApp, curtir no Face, no Instagram. Porque agora eu estou com tantos mil pessoas curtindo. E se agora nessa era do cancelamento as pessoas cancelam, somem, desaparecem ou tira, ela é o motivo ideal para essas pessoas começar a entrar em depressão, porque elas necessitam que outras pessoas vejam aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas estão praticando. Irmãos, eu quero dizer algo, talvez isso não seja uma realidade para você, mas é uma realidade para o mundo aí fora. Está cada vez mais assim. Se as pessoas se sentem tristes e se sentem deprimidas por tão pouca coisa, simplesmente porque não estão seguindo mais ela no Instagram, simplesmente porque não estão curtindo ou dando like ali nos seus vídeos, nas suas publicações. Isso é triste, porque nós vamos perceber que a humanidade ela caminha para uma futilidade. Está muitas vezes no oculto, por trás das cortinas, vamos dizer assim, nos bastidores, é tão bênção quanto aquele que está à frente, que está em evidência. Quer ver um exemplo bem prático aqui? Às vezes aqueles que estão nos bastidores é esquecido, né? Eu sei porque muitas das vezes eu errei dessa maneira. Talvez eu ali no dia que eu estava na escala no diaconato ali na portaria, e eu me preocupei em trazer água para o pastor e voltei para o meu lugar, mas eu esqueci do amado que está nos bastidores. Ele está aqui desde o começo cantando. Antes do louvor ele já está ali se esgoelando, se esforçando, se dedicando. E eu trouxe água para o pastor e esqueci a água. Quando eu vi o Gustavo dando a volta, trazendo a água para ele, eu falei, puxa vida, está nos bastidores, a gente não percebe, né? Quer ver um outro exemplo? A Sarinha quando está aqui ministrando, e ela, irmãos, ela ministra com esmero. Às vezes a gente vê o suorzinho nela assim, e ela não para. E a gente se esquece de trazer a aguinha dela ali também. Ela precisa de água, irmão. Ela precisa beber água também. Às vezes não é só o pregador, o ministro, aquele que vai vir visitar, né? Esse cuidado, a gente precisa sim ver aqueles que estão nos bastidores. Mas ouça, olha que bênção que é também. Muitas das vezes, quando o pastor pega esses alimentos e leva lá para a casa de uma pessoa que necessita, essa pessoa ela fica grata pelo pastor, pela pastora, uma palavra de fé chega lá, mas ela não sabe, mas nos bastidores foram vocês que depositaram os alimentos ali. Eu vi a importância que tem dos bastidores. Ele chegou lá, ele levou a palavra de fé, ele trouxe a ajuda, a pessoa foi abençoada, a pessoa ficou grata, e é possível que até essa pessoa venha para a igreja, não, porque o pastor foi lá, a pastora foi lá me visitar, me trouxeram um alimento, mas alguém nos bastidores trouxeram alimento e trouxeram para aquela caixa. Então existe uma necessidade, ainda que nunca vão ser reconhecidos, nunca vão ser vistos. Eu fico contente quando a pastora coloca lá no grupo do WhatsApp, olha, vai ter limpeza no sábado, e algumas pessoas se propõem, olha, eu vou lá ajudar. Não são muitas, mas algumas pessoas vêm e se propõem. Isso é bênção. No domingo, quando você encontrar o banheiro cheirosinho, o copo de água ali colocadinho ali, as cadeiras arrumadinhas, limpinhas, o chão limpinho, ninguém vai lembrar daquele que veio ajudar aqui, porque isso é os bastidores. E não importa, irmãos, aquele que vem para ajudar, ele também não está esperando o holofote. Ele não está esperando que, olha, vamos colocar no mural aqui as pessoas que vieram no sábado ajudar a limpeza. Não precisa. O Senhor que tudo vê, assim como foi Zacarias, é o Senhor que via Zacarias e Isabel, via a integridade, o caráter, o esmero, o cuidado. A palavra de Deus diz que eles eram irrepreensíveis em todas as áreas, não tinha motivo. Eles não deixavam nada de vergonha, de motivo de alguém caluniar ou falar alguma coisa deles. Eles eram irrepreensíveis em tudo.
E Deus, sempre vendo isso, esperou o dia certinho que Zacarias foi sorteado e entrou lá no santuário. Então o Senhor fala: Gabriel, vai lá e manda mensagem. Eu quero dizer algo, vocês que trabalham nos bastidores e que gostam e que se sentem bem com isso, em determinado momento a visitação de Deus vai vir sobre a sua vida. Eu creio nisso, eu creio. Veio para Isabel, nasceu João. João começou trabalhando nos bastidores, entrou no ministério de Jesus, até que Jesus chegasse na cruz. Muitos trabalharam por trás, muitos ajudaram, auxiliaram, muitos. E os bastidores faz parte, irmãos. A bênção de Deus está em todo o momento. E eu creio, irmãos, que quando nós nos dedicamos a isso, o Senhor, Ele está olhando, Ele está observando. Não precisa ninguém ficar sabendo. É lindo, maravilhoso quando você vai lá, faz uma visita, que você abençoa uma pessoa, cuida daquela pessoa, e talvez um dia essa pessoa venha testemunhar, mas talvez não. O importante é que você fez o que tinha que ser feito. Está no teu coração, está em você, está no teu caráter, em poder abençoar, ser um abençoador. Amém? Nós vamos ver, irmãos, uma passagem muito interessante, porque muitas das vezes acontece que as pessoas se frustram no caminhar com Cristo, porque pessoas impediram o ministério dela, talvez colocaram para baixo, desanimaram ela, trouxeram uma palavra de desânimo. Moisés, quando ele foi instituído por Deus para ser o libertador do povo, a missão de Moisés era levar além do Jordão para a terra de Canaã, e todas as terras que o Senhor prometera para o seu povo, era para Moisés entrar. Mas infelizmente mudou os planos do Senhor. Nós vamos ler só uma passagem, se puder abrir ali, lá em Deuteronômio, no capítulo 3. A palavra de Deus diz assim no verso 23, Deuteronômio 3, 23. Também eu, nesse tempo, essa é uma oração de Moisés, tá, irmãos? Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão. Está esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviste. Antes me disse: basta, não fales mais nisso. Sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente, e contempla com os seus próprios olhos, porque não passará esse Jordão. Dá ordem a Josué e anima e fortalece, porque ele passará adiante desse povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte a Bet-peor. O Senhor mudou o projeto de Moisés, que era para entrar. Agora ele dá uma instrução para que Moisés subisse no monte, olhasse, contemplasse aquilo que ele não iria entrar. Por quê? Porque houve falha lá atrás. Você sabe a história do porquê que Deus impediu que Moisés pudesse entrar na terra prometida. Mas ele dá uma instrução. Ele falou: sobe lá no monte,
olha para frente, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e você verá e contemplará a terra, mas você não vai entrar, você vai ficar antes do Jordão. Mas eu te dou uma ordem: prepara a destra, Josué, porque ele que vai passar à frente desse povo e vai levar. Irmãos, Moisés poderia ter todos os motivos do mundo para chegar, não, basta, então é com Moisés, é com Josué, não é mais comigo. O senhor não quer? Moisés, ele continuou, ele ensinou, ele adestrou, ele continuou levando aquele povo, apresentando o povo ao arrependimento, apresentando o povo para Deus, intervindo entre Deus e o povo. Ele cumpriu, mesmo que nos bastidores. Ele não iria entrar mais na terra prometida, ele já estava certo disso, mas em nenhum momento ele deixou de cumprir aquilo que o chamado dele tinha para seguir. E você sabe a história. Então, quando ele morre, lá no 34, no último capítulo de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe e ao monte Nebo, no cimo do Pisga, que está de frente a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali até a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá até o mar do ocidente, e o Neguebe e as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os seus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Amém? Moisés, ele foi fiel até o último instante, mesmo tendo que sair dos holofotes e começar a trabalhar nos bastidores, para empenhar, para que colocasse Josué, para que o povo começasse a olhar Josué como o seu sucessor. Trabalhar nos bastidores é bênção, irmãos, mesmo que muitos não vão reconhecer. Amém? Se eu consigo falar, talvez com o microfone afinado, com um retorno bom, é porque alguém trabalhou naquela mesa, ajustou, afinou, está muito bem, mas nós não vamos lembrar. Mas glória a Deus por isso, porque a pessoa que fez isso fez com esmero, fez com cuidado, fez como se fosse para Ele. Em tudo, a obra de Deus é dessa forma. Nós vamos ver lá em Lucas, eu não sei se no capítulo 5 ou no capítulo 8, às vezes falha um pouquinho o HD aqui, mas a palavra de Deus diz que algumas mulheres, assim como Maria Madalena, Joana, e outras mulheres, né? A mulher do procônsul de Herodes, essas mulheres, elas possuíam bens, mas elas também trabalhavam no ministério de Jesus. Essas mulheres, muitas das vezes, quando Jesus entrava nas aldeias, elas iriam à frente, talvez já preparando o lugar. Bom, ele vai operar nessa região, mas nós precisamos arrumar um lugar, um cenáculo ou um espaço para que eles venham fazer a refeição, eles e os discípulos. Elas preparavam tudo isso, elas iam à frente, elas trabalhavam nos bastidores. Aqui aparece, é mencionado, mas depois não é mais mencionado, mas o trabalho, o ofício delas era ali, e muitas das vezes elas custeavam, irmão. Tinha que comprar pão, tinha que comprar as especiarias, talvez peixe, talvez vinho, água. Se comprava água, igual os dias de hoje, comprava água também naquela época. Porque quando Jesus tinha que parar para poder se alimentar, já estava tudo preparado. As mulheres, elas trabalhavam nos bastidores. Isso é importante. Para que a obra de Deus funcione, é necessário que os bastidores também estejam funcionando afinado. E por que muitas vezes as pessoas desanimam no meio da caminhada? Porque não foi reconhecido, porque não foi mencionado o nome, porque não foi escolhido, porque não foi apresentado. O próprio Jesus, ele ensinava: aquele que quer ser o maior tem que servir. Ele ensinou servindo, ele foi servo. E essa foi um dos maiores exemplos do Senhor Jesus deixou para nós, se nós quisermos nos apresentar. Os bastidores, o oculto, atrás das cortinas,
na coxia, é o melhor lugar, irmão. Não vai aparecer na mídia, não vai sair na capa da revista, não vai sair na transmissão. Mas se não fosse vocês nos bastidores, talvez muitas das coisas não aconteceriam. Aliás, nada aconteceria. Amém? Eu falo isso, irmão, porque às vezes quando você chega aqui e o culto está um culto abençoado, e você sente que o Espírito do Senhor se move naquele lugar, e que o louvor flui, e que a palavra de Deus flui, alguém chegou horas antes e começou a interceder pelo culto, começou a interceder pela tua vida, que estava ainda saindo de casa, pedindo a Deus que cuidasse da tua vida no trajeto que você vinha. Há uma intercessão por trás disso. Tem gente nos bastidores, não vão aparecer, mas eu creio que essas pessoas também têm plena consciência que não querem aparecer, não precisa, na verdade, aparecer. O Senhor que tudo vê, assim como viu Zacarias, como viu Isabel, agraciou deles e trouxe a bênção deles, se alegrou com eles, e importa que nós alegramos o coração do Pai. Amém? É os bastidores, irmãos, é nos bastidores. Há um conto, talvez seja ficção, mas eu gostei dessa crônica quando um dia me falaram que existia numa cidadezinha pequena, cidade camponesa, uma igreja muito pequenininha, mas ela era bem visitada, sempre tinha pessoas novas naquele lugar, e aquele pastor era um pastor assíduo, quisto, e ele pregava a palavra de Deus, e ele era um bom evangelista, e havia batismo, e a igrejinha sempre cheia. E quando a igrejinha esvaziava, tinha a irmãzinha que era zeladora, ela limpava banheiro, salão, o altar, tudinho, os bancos, ela deixava sempre limpinho. Ela era a primeira que chegava, era a última que saía. E um dia ela veio a falecer, e tiveram que substituir essa irmã, colocaram outra no lugar dela. Mas não demorou muito também, esse pastor foi acometido de morte, e lá no céu os dois se encontraram. E então o anjo do Senhor foi entregar o galardão para o pastor, e ele percebeu que o galardão dele, o galardão da irmãzinha que já estava lá, era na mesma proporção que a dele. Então ele não teve jeito, ele foi perguntar, mas o galardão dela é do mesmo tamanho que o meu, é na mesma proporção. Nossa, tantas pessoas se converteram nas minhas pregações, muitas pessoas se batizaram. Eu imaginava que o meu galardão seria maior. Então o anjo falou assim: não, você foi um bom pastor, aliás, você foi um excelente pastor, no seu ofício você foi excelente, mas ela, no ofício dela, ela também fez com excelência. Então o galardão é o mesmo. Não importa, irmão, se está à frente ou se está nos bastidores, o Senhor tem um galardão para cada um de nós, e a alegria dele é de dar um bom galardão, porque você fez aquilo que chegou na tua mão com esmero, com excelência, com alegria, mesmo que ninguém vai te agradecer, mesmo que ninguém vai ver, mesmo que não fique numa placa registrada, você fez para Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Eu não quero estender muito, eu quero aproveitar aqui e estar orando alguns pedidos de oração. Eu não sei se tem mais pedido aí, pastor. Tem um pedido de oração. Sabe, irmãos, eu penso que 2022 está aí, e a obra de Deus, ela mais do que nunca, ela precisa daqueles que estão nos bastidores. Amém? Precisa de você. Sabe por que o Senhor não te levou nessa pandemia? Porque Ele ainda conta com você para a grande comissão, para a obra do Senhor. Amém? Precisa. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Sabe, alguma coisa o Senhor deixou de bom aí dentro de você, para que se cumprisse e fizesse. Aquelas mulheres, Maria Madalena, por exemplo, ela foi limpa de mais de 7 espíritos imundos na vida dela. Ela ficou tão grata, que ela
entrou no ministério de cabeça, às vezes custeando, às vezes trabalhando, às vezes fazendo, e assim ela foi angariando ali outras mulheres também. E essas mulheres também, elas não importava o status delas, de quem ela era mulher, os seus esposos, quem era na posição social. Elas queriam fazer o ministério de Jesus funcionar. E precisava, irmãos, sempre precisou. Até os dias de hoje, o ministério de Jesus continua na terra, mas precisa dos bastidores, precisa daqueles que estão por trás, ajudando, auxiliando nas mínimas coisas. Seja um sábado auxiliando o seu pastor na limpeza, seja trabalhando, se empenhando nos eventos, na oração, na intercessão. É muito bom, é muito gratificante quando as pessoas procuram: o que eu posso fazer? Eu queria ajudar. De que maneira eu posso auxiliar? Lembre-se, de cada alimento que chega num lar para matar a fome de alguém, nos bastidores foram você que lembrou na tua casa: vou levar o alimento, vou abençoar.